Graças ao Senhor por essa conferência. Talvez o inimigo de Deus tentou atrapalhar, barrar essa conferência desde a semana passada, por causa da greve dos caminhoneiros. Nós tivemos um pouco de prejuízo na conferência em Foz do Iguaçu. Algumas igrejas que iriam vir de ônibus, os motoristas ficaram com medo de piquetes, de serem apedrejados. Então algumas igrejas, alguns irmãos não puderam chegar lá. Mas mesmo assim, irmãos, nós tivemos uma conferência maravilhosa. E essa conferência foi a mesma coisa. Se a greve durasse mais um dia, 2 dias, iria prejudicar muito essa conferência por falta de mantimentos, de alimentação, de insumos para essa conferência. Mas, irmãos, nós tivemos fé de que Deus não iria deixar que essa conferência fosse impedida ou mesmo prejudicada. Graças ao Senhor que terminou, no dia certo, para que nós pudéssemos continuar as conferências regionais sem prejuízo. Irmãos, o reino de Deus tem que avançar. E eu encorajei os irmãos aqui, dizendo que certa vez, alguns anos passados, eu estava com o irmão Dong nos Estados Unidos, e estava havendo muita pressão, muito ataque do inimigo com relação à obra do Senhor aqui na América do Sul. E no meio daquela pressão toda, eu fiquei bastante chateado com aquilo. E antes de vir embora, eu encontrei uma camiseta nos Estados Unidos, uma camiseta para vender, e estava escrito assim: Unstoppable. Quem aqui sabe inglês? Quem sabe o que é stop? Parar. Stop é parar. Unstop. Não é possível parar. Unstoppable. É imparável. Aí eu entendi que o Senhor estava me encorajando. O Senhor estava dizendo para mim que a obra do Senhor não é possível de se parar. Eu esqueci de trazer essa camiseta, senão eu viria com aquela camiseta de muitos anos atrás. Foi um encorajamento do Senhor para nós. Eu encorajei os irmãos, os cooperadores daqui, não vamos parar com essa conferência não, porque a obra do Senhor não se pode parar. Ninguém vai parar essa obra. Nós vamos adiante, a palavra do Senhor vai seguir adiante e nós vamos rumo ao reino. Senhor Jesus, amém. Muito bom. Então, essa noite, eu queria compartilhar com vocês com relação ao que Deus quer fazer aqui na terra. E tudo que Deus faz aqui na terra, Ele faz por meio da sua palavra. Sabia disso? A obra de Deus acontece quando há palavra de Deus. Por exemplo, Hebreus, os primeiros versículos de Hebreus, quem se lembra? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 1. Versículos 1 e 2, como diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aleluia! Nosso Deus é um Deus que fala. Ele falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, mas sempre pelos profetas. Veja como é importante, ter um profeta ou falar do profeta. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus, então, faz a sua obra por meio do seu falar. E o seu falar é por meio dos profetas. E o Filho de Deus foi também, serviu como o profeta aqui na terra, Por quê? Eu posso provar isso, Em João, no Evangelho de João,
capítulo 6, versículo 29, como diz: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando você crê em quem Deus enviou, a obra de Deus já é realizada. Porque você crê nas palavras desse profeta, e as palavras de Deus realizam a obra de Deus. Na verdade, irmãos, não somos nós que fazemos a obra de Deus. É a própria palavra de Deus, que nós cremos que é de Deus, realiza as suas obras em nós. Tá? Então, graças a Deus, nós temos essa clareza. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Todos acharam? Apocalipse 1, versículo 1. Como diz? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? Essa revelação é para mostrar o quê aos seus servos? As coisas que em breve devem acontecer. Então, a palavra, a revelação da palavra que Deus dá ao seu profeta é sobre as coisas que em breve devem acontecer. Então, irmãos, esse é um profeta especial. Não são meramente aqueles profetas que interpretam a palavra de Deus, que falam a palavra de consolo, palavra de encorajamento, palavra de interpretação da Bíblia, de estudo bíblico, de ensino, para pastorear o rebanho. Toda essa palavra é necessária na igreja. Todavia, existe uma palavra especial. Essa palavra é a palavra do profeta, que traz a revelação de Jesus Cristo para mostrar as coisas que devem acontecer. Os irmãos entendem, não? As coisas que não aconteceram ainda, mas Deus está profetizando por meio do seu profeta. Tá? Então, quem é esse profeta nesse tempo? Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse. Que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, Deus, ele queria mostrar aos seus servos, isto é, ele tem a intenção de revelar ao seu povo sobre o que ele está para fazer. Mas ele, primeiramente, ele fala por meio do seu profeta. Então ele notifica primeiro a João. João, por sua vez, ele então revela ao servo de Deus e, portanto, revela ao povo de Deus. Não sei se vocês estão percebendo, essa palavra é um tanto especial. Percebem isso ou não? Nós recebemos todos os dias, através do WhatsApp, do e-mail ou de outra mídia social, várias palavras da Bíblia de encorajamento, de pastoreio, de estudo bíblico, não é, de consolação. Não recebemos todos os dias? Irmão, todas essas palavras são boas, são necessárias, muitas vezes para nos suprir na hora certa, nos encorajar na tristeza, não é mesmo? Mas existe uma palavra especial que Deus revela a um dos seus servos, que ele escolhe para mostrar ao povo de Deus as coisas que ele está para fazer, as coisas que em breve devem acontecer. Essa nós chamamos de palavra profética. Palavra profética. Agora eu vou, por exemplo, por isso é importante, 1 Tessalonicenses 2,13. 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda,
temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, irmãos, quando nós identificamos o profeta por meio de quem o Senhor está nos falando uma palavra profética, isto é, as coisas que em breve devem acontecer, e você crê que essa palavra vem de Deus e essa palavra é de Deus, essa palavra opera eficazmente em você. Você quer receber a bênção através da palavra de Deus? Você quer que a obra de Deus avance? Você quer que Deus opere no nosso meio? Irmãos, então dê atenção para a palavra profética. Certo? Êxodo 19, 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Os irmãos entenderam ou não? Deus fez questão de, numa nuvem escura, falar a Moisés, fazer o povo escutar que Deus falava a Moisés. E depois Moisés falava ao povo, para que o povo possa crer que Moisés foi o profeta escolhido por Deus para falar ao povo as coisas que em breve devem acontecer. E Números 12, o livro de Números, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 diz que Miriam e Arão acharam um defeito em Moisés, porque ele havia tomado por mulher uma mulher cuxita. Só que o problema desses dois não era isso. Eles tinham uma insatisfação. Por que Deus só fala por Moisés? Por que Deus também não fala por nós? Não é isso? Versículo 2: e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Irmãos, Deus, Ele escolhe a quem falar e a quem Ele designar para falar para o povo. Não é você quem escolhe. Você pode ter uma revelação na palavra, você pode receber alguma luz na palavra. Irmãos, todos nós devemos ter esse tipo de atitude, de ir na palavra de Deus e receber muita luz na palavra. Todavia, a palavra profética, isto é, o que Deus vai falar uma palavra para mostrar ao povo o que em breve Ele vai fazer, Ele fala por meio de quem Ele designou. Irmãos, entenderam ou não? Essa palavra é diferente, tá? Aí, quando chegou no versículo 6, então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Certo? Boca a boca falo com ele, claramente,
não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Portanto, irmãos, nós devemos diferenciar muito bem sobre profecias de uma forma geral e da palavra profética. Os irmãos estão me entendendo? Ó Senhor Jesus. E vocês se lembram de 2 Crônicas 20:20, que a gente fala sempre? Quem se lembra de 2 Crônicas 20:20? Vamos abrir a nossa Bíblia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e versículo 20. O contexto desse capítulo é de que os filhos de Moabe e os filhos de Amon e alguns dos meunitas se juntaram em peleja contra Josafá, rei de Judá. E Josafá, quando viu aquela grande multidão que vinha contra ele da além do mar e da Síria, Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Irmãos, ele não iria conseguir ganhar essa guerra. Ele ficou desesperado. Aí ele consultou o profeta, não é? Então no versículo, onde está o profeta? Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita do filho de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Irmãos, a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, mas você precisa tomar posição. Você precisa assumir sua responsabilidade. Não é ficar em casa dormindo, não. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, versículo 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Mas crede nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra em hebraico, prosperar, significa progresso, ir para frente. Irmãos, graças a Deus, desde que nós conhecemos por igreja, irmãos, nós não ficamos parados. Nós temos prosperado. Temos ou não temos? O Senhor tem sempre nos dado uma palavra profética. Nós temos avançado. Temos ou não temos? Então, irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas sobre os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados.
porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir. Quer dizer, eles lutaram contra eles, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ó Senhor Jesus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aí, irmãos, finalmente eu chego em Romanos 16, que vocês leram e oraram. Romanos 16, como diz? Romanos 16, versículos 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Lembra da palavra profética que eu disse? Faz parte das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Onde eu quero chegar? Quero mostrar para vocês, irmãos, que o evangelho que Paulo pregava não era um evangelho barato, não era um evangelho superficial, não era um evangelho inventado pelos homens. O evangelho aqui, irmãos, é a pregação de Jesus Cristo. Porque em Romanos 1, os primeiros 4 versículos mostram que o evangelho é com respeito a Jesus Cristo. O evangelho, irmãos, não é versículos da Bíblia sobre o evangelho. O evangelho, irmãos, diz respeito a Jesus Cristo. É uma pessoa viva. O evangelho é vivo. É uma pessoa, é Cristo vivo. Amém? Então, irmãos, o evangelho de Paulo era a pregação de uma pessoa viva. E essa pregação de Jesus Cristo é conforme a revelação do mistério. Não sei se vocês estão me acompanhando. Então, Paulo, ele tinha um evangelho, ele viu pela revelação a grandeza desse evangelho. Irmãos, eu acho que nós ainda conhecemos muito pouco desse evangelho. Eu acho que o Senhor quer desvendar mais para nós a grandeza desse evangelho. E esse evangelho, irmãos, vem por um mistério que Deus guardou para si em silêncio nos tempos eternos. Ninguém sabia exatamente porque Deus criou esse universo. Ninguém sabia exatamente porque Deus criou o homem. Ninguém sabia ao certo por que o homem caiu e como Deus iria salvá-lo. O que Deus vai fazer com o homem? E que fim vai dar tudo isso? Era um mistério em silêncio, guardado por séculos e gerações. Mas agora está sendo revelado. Esse mistério
foi revelado pelos seus santos apóstolos e profetas. E esse mistério revelado é que guia o Evangelho. Porque o Evangelho é conforme a revelação desse mistério. O Evangelho, irmão, ninguém pode inventar nada. É revelar o que há no coração de Deus. Certo? Então, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de quê? Por meio das Escrituras proféticas. As Escrituras proféticas, irmãos, estão cheias de palavras proféticas. Os irmãos estão me entendendo, não? Quando Deus fala uma palavra profética, irmãos, o povo de Deus vai adiante. Quando Deus fala mais uma palavra profética por meio de um profeta, o povo mais para frente. Irmãos, por meio das Escrituras proféticas, esse mistério vai sendo revelado, e o Evangelho vai sendo desvendado, e vai sendo pregado, e vai sendo praticado. Irmãos, isso tem que acontecer entre nós. E essas Escrituras proféticas não é segundo a vontade do homem, é segundo o mandamento do Deus eterno. Isso tem força de lei. Essas palavras proféticas não é um profeta que inventa coisas para fazer, coisas para falar. É segundo o mandamento do Deus eterno. Para quê? Qual é o objetivo final da revelação desse mistério? Qual é o objetivo final da pregação de Jesus Cristo? Qual é o objetivo final, resultado final do mistério do Evangelho? Qual é o resultado final? O que Deus quer ganhar? Faltou essa última frase aqui. É para o quê? Fala com coragem. Isso é o que Deus quer ganhar. O objetivo final de Deus é a obediência por fé entre todas as nações. Deus quer colocar Cristo como cabeça sobre todas as coisas. É ou não é? Não está convencido? Tá bom. Então, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Vocês parecem que estão me duvidando, né? Vamos lá. Efésios capítulo 1. Fala do mistério. Qual é o mistério aqui em Efésios capítulo 1? É o mistério da vontade de Deus. Capítulo 1, versículo 9. Você já leu esse versículo? Acho que muitas vezes, né? Que diz aqui: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Essa palavra beneplácito é bene placere, em latim, é bom prazer. O bom prazer do coração de Deus, o desejo do coração de Deus, o que realmente satisfaz a Deus é o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é muito forte. Ele vai fazer acontecer, Ele vai ganhar aquilo que Ele deseja. Você acredita ou não acredita, Ele vai ganhar. Mas eu acredito. Qual é o mistério da sua vontade? Versículo 10. De fazer convergir nele, esse nele aqui é em Cristo. De fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isto é, Deus,
ele tem uma vontade. Essa vontade vem do seu bom prazer, seu desejo do coração dele. Isso era um mistério. Ninguém sabia. Estava oculto durante os tempos eternos. Durante séculos e gerações esteve oculto esse mistério. Mas agora Deus está revelando para nós. Qual é o mistério dele, irmãos? Ele quer fazer convergir em Cristo, ou ele quer que Cristo encabece sobre todas as coisas, tanto as da terra como as do céu. Por quê? Porque nos tempos passados, Deus criou esse universo maravilhosamente bem, entregou para um arcanjo Lúcifer governar o mundo de outrora, e esse Lúcifer foi criado por Deus de uma maneira especial, especialmente sábio, especialmente formoso. Mas um dia, orgulho entrou em seu coração. Ele então achou que podia ser igual ao Deus Altíssimo. Isso é um absurdo, uma presunção extrema, não é verdade? Como um criador, uma criatura pode querer se igualar ao Criador? Irmãos, é impossível, absurdamente impossível. E Deus então o lançou por terra. Desde então, ele estabeleceu uma segunda autoridade paralela à de Deus. Essa autoridade, debaixo dele, terça parte dos anjos seguiu, e ele tem na sua mão os principados e potestades. E ele instituiu o império das trevas, uma autoridade paralela a Deus. Irmãos, desde então esse universo começou a entrar em caos, em confusão. E Deus criou o homem justamente para reaver esse reino de volta para Deus. Só que esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, estava tudo perfeito. Só que ao homem escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, Satanás em forma da serpente, enganou a mulher, e ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também ao seu marido, deu ao seu marido, ambos comeram. Ao transgredir a palavra de Deus, o pecado entrou no homem, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens. Irmãos, esse homem que Deus criou com a esperança de reordenar esse universo, colocar de novo tudo debaixo da autoridade de Deus, esse homem também acabou caindo, ficando debaixo da autoridade das trevas, o império das trevas. Se você fosse Deus, não teria abandonado esse homem? Mas graças a Deus, Deus não nos abandonou. Deus veio nos salvar. Deus quer reordenar. Deus quer colocar tudo debaixo da sua autoridade novamente. Mas para isso, Ele quer fazer por meio de Cristo. Por quê? Porque Deus mesmo, como Criador, era muito fácil lidar com criatura. Basta mexer um dedinho assim, ó, tum, que nem você, como você esmaga uma pulga, certo? Você esmaga Satanás. Mas Deus não quer fazer isso. Deus, o quê? Fez o próprio filho dele se tornar um homem como você e eu. E como homem, ele venceu Satanás. E nós, como a igreja, nós vamos vencer também a Satanás. E como a igreja, nós vamos ajudar, cooperar com Cristo, para levar tudo de volta ao encabeçamento de Deus. Amém? Irmãos, é sobre isso que eu vou falar essa noite. Você acredita nisso? Que você está envolvido nesse processo?
é uma luta, a nossa luta não é contra sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Por isso aqui, volto a repetir. Vamos ler de novo, você vai entender de novo. Efésios 1, 9 e 10. Qual é então o mistério da sua vontade? Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas, na dispensação da plenitude dos tempos, quer dizer, no final desse tempo, né? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Irmãos, se Deus profetizou, vai acontecer. Como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso por meio da sua igreja. Dá uma olhada agora no versículo 20. E pôs todas as coisas. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que como aí Deus entregou a tarefa para Cristo. Cristo é o ungido de Deus, é o comissionado de Deus para executar a tarefa de Deus. Qual é a tarefa? Essa tarefa, irmãos, é de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Mas como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio da igreja. Ele vai fazer primeiro a igreja quando a igreja estiver encabeçada em Cristo, todas as demais coisas estarão encabeçadas em Cristo. Você acredita nisso? É possível acontecer? Infelizmente hoje, nós não vemos isso acontecer. Nós ainda não obedecemos a Deus a todo tempo. Lembra que eu falei em Romanos 16, que o objetivo do mistério de Deus é a obediência por fé entre todas as nações. Quer dizer, então aqui a igreja é a primeira a ter de aprender a obediência por fé. E eu e você, quando invocamos, ó Senhor Jesus, nós estamos chamando Jesus de quê? Do seu amo, de seu dono, de seu Senhor, de cabeça. Ele é nossa cabeça, Ele é nosso Senhor, ó Senhor Jesus. Mas você tem essa realidade? Durante as 24 horas da sua vida, você vive encabeçado em Cristo? Você vive debaixo da obediência por fé? Temos que confessar que ainda não, certo? Ainda não. Estamos no caminho. Ainda não. Mas, irmãos, Deus está fazendo este trabalho. Como? Aí vem o meio. Como é que Deus faz? Agora, eu vou ler os versículos anteriores, tá? Ó. Por causa do tempo, vou ler menos versículos, mas vocês leiam todo. Ainda aqui em Efésios 1, vou começar do versículo 19. Só por economia do tempo. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmão, veja que grandeza do poder. A grandeza do seu poder para com os que cremos. Você crê que você tem esse poder? Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E esse poder,
ele exerceu em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmão, Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Nós cometemos transgressões, nós cometemos pecados, mas ele subiu à cruz, ele sofreu por nossa causa, ele recebeu uma morte vergonhosa, uma morte de cruz, pendurado no madeiro, porque naquele tempo, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós cometemos pecados, mas ele morreu por nós na cruz. Derramou seu sangue, para Deus poder nos purificar, perdoar os nossos pecados, não é verdade? E graças a Deus, irmãos, ele não ficou na morte. Se ele ficasse na morte, não adiantaria muita coisa a gente ter perdão dos pecados, mas não poderia viver. A ressurreição dos mortos, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, existe um significado muito profundo aí dentro, que Deus o aprovou como homem. Por toda a vida humana de Jesus Cristo, ele tinha que viver uma vida humana perfeita. Ele não tinha alguma coisa a mais do que nós. Deus fez questão de Cristo vir experimentar a vida humana igualzinho como a minha e a sua. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Você sabia disso? Ele também tinha fraquezas, como nós. Ele teve que aprender a ser aperfeiçoado pelos sofrimentos. Ele aprendeu obediência também, como homem, pelos sofrimentos. E se ele deixasse de obedecer ao Pai, um segundo qualquer, Deus Pai não teria o ressuscitado dentre os mortos, porque não estaria aprovado como a humanidade perfeita. Mas graças a Deus, Deus Pai o aprovou, ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. E no dia em que ele ressuscitou, Deus Pai disse para ele: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Foi o primeiro homem a ser gerado como filho de Deus. Porque como Deus, ele já era o filho unigênito de Deus, que estava no seio do Pai. Mas como homem, ele teve de viver uma vida humana, passar por todos os sofrimentos humanos, todas as tentações e fraquezas do ser humano. Ele morreu com risco de Deus não o ressuscitar. Mas graças a Deus, Deus o ressuscitou. Ele foi aprovado, ele foi gerado o primeiro homem, filho de Deus, o filho primogênito de Deus. E hoje ele se tornou o nosso filho primogênito para conduzir os muitos outros filhos de Deus que vieram a crer em Jesus para a glória. Quem quer seguir esse caminho? Aleluia. Nós podemos seguir esse caminho, não é mesmo? Irmãos, mas tudo isso ocorreu por causa da ressurreição. Então esta noite, irmãos, eu preciso falar para você essa boa nova. A ressurreição para mim era meramente que Jesus ressuscitou. Os mortos não ressuscitam, mas um dia Jesus ressuscitou. Que coisa maravilhosa! Mas irmãos, você sabia que se Jesus não ressuscitasse, em vão é a nossa fé? Você sabia disso? Mesmo que tivesse feito a sua obra redentora na cruz, se Deus não ressuscitasse, de nada adiantaria a nossa fé. Sabia disso? Em 1 Coríntios 15, vou mostrar para você. 1 Coríntios 15, versículo 14. Vocês estão conseguindo me acompanhar?
Porque essa é uma palavra alimento sólido, hein? Você consegue me acompanhar? Senhor Jesus. Eu estou tentando falar de uma maneira mais simples possível para todos entenderem. 1 Coríntios 15, versículo 14. O versículo 12 diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. E a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vocês estão percebendo a importância da ressurreição de Cristo? Se Cristo não ressuscitou, irmãos, em vão a nossa fé. Depois, não terá depois. Mas graças a Deus, Cristo ressuscitou sim. Ressuscitou sim. Romanos 4. Romanos 4. Versículo 24 e 25. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vocês perceberam a diferença? Ele morreu na cruz, ele foi entregue pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados, pelas nossas injustiças. Ele foi pregado na cruz. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque se ele não tivesse ressuscitado, tivéssemos apenas, na verdade, nem perdão dos pecados nós teríamos, porque Deus não teria aprovado a sua obra. Mas Deus aprovou a sua obra. E a ressurreição, irmãos, é uma prova que Deus nos justifica. Amém? Romanos 10. Esse versículo todos nós conhecemos muito bem, mas você nunca prestou atenção para a ressurreição. Romanos 10. Versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você percebeu aqui, que aqui não fala que com seu coração creres que Deus o fez morrer pelos seus pecados? Porque aqui fala de um processo mais completo, que Deus o ressuscitou. Porque se Deus apenas tivesse o crucificado e não ressuscitado, irmãos, não receberíamos perdão dos pecados. Não sei se vocês perceberam isso. Então, irmãos, a nossa justificação está na ressurreição. Aleluia, que Cristo ressuscitou. E nós somos justificados. Podemos viver uma vida de um justo perante Deus.
Estão claros, não? Continuando aqui. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. Porque o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus te imputou por justiça. Deus te justificou. Por causa de você crer que Deus ressuscitou. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, isso é muito importante. Romanos 6. Romanos 6. Oh, Senhor Jesus. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, a morte e a ressurreição, irmãos, a ressurreição foi pela glória do Pai, para que possamos andar, irmãos, hoje em novidade de vida. Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado, irmãos, nenhum de nós, irmãos, estaria justificado para andar em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo nós isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmão, versículo 6 diz que o nosso velho homem morreu com Ele na cruz. Você não vibrou. Deveria vibrar. Não só os pecados, mas o velho homem foi crucificado. Porque se o velho homem não tivesse sido crucificado, irmão, nós ainda estaríamos amarrados ao nosso velho marido. Você é homem, mas você é casado com seu velho homem, sabia não? E quem é casado se está ligado ao seu marido pela lei. Somente quando o marido morrer é que você se liberta dele. Não estou falando do seu marido, certo? Estou falando do seu velho homem. Como se libertar do velho homem, irmãos? Como se libertar do velho homem? Hein? Morrendo. Mas ele morreu? Morreu ou não morreu? Quando Cristo foi crucificado, ou você não acredita aqui? Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, esse velho homem que me escravizou esses anos todos, Cristo crucificou-o na cruz. Ele morreu com Cristo na cruz. Amém? Gálatas 2:20, como diz? Vocês sabem falar de cor, não sabem não? Gálatas 2:20, como diz? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, essa é a nossa realidade. O nosso velho homem já morreu, foi crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Aleluia, que maravilha. Por isso que Paulo torce Colossenses 3. Vamos viver essa realidade? Vamos viver essa realidade?
O velho homem foi crucificado. E você sabe em que esfera está a realidade desse fato que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo? Em que esfera? Quem sabe? Na esfera do Espírito, é ou não é? Na esfera da fé. E na esfera da ressurreição. Nessa esfera, esse fato espiritual se torna realidade. Se eu e você sairmos da esfera do Espírito, da fé e da ressurreição, o nosso velho homem passa a viver de novo. Porque essa realidade só temos na esfera do Espírito, na esfera da fé, na esfera da ressurreição. Oh, meu Deus do céu. Tá difícil vocês pegarem, hein? Tá bom, eu vou falar mais baixo, então eu vou falar ABC para vocês, né? Vocês não estão conseguindo pegar. Hein? Vamos continuar, não? O velho homem já morreu com Cristo. Mas onde está essa realidade? Numa esfera, você tem essa realidade. Essa esfera onde está? Esfera espiritual. Da esfera da fé. Na esfera... agora sim. Na esfera da ressurreição. Você tem essa realidade. Romanos 8 fala, onde nós colocarmos na nossa mente, nós levamos o nosso ser todo para a esfera de uma esfera ou outra, tá? Romanos 8, como diz? Senhor Jesus. Lennon, até que horas eu posso ir? Hora que tá. Não tem um eutico aí, né? Tá. Olha aqui. Capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você vivia escravizado, casado com seu velho homem, você estava debaixo da lei do pecado e da morte. Mesmo que você não quisesse, você pecava. Mesmo que você não quisesse, você vivia na morte, é ou não é? Mas irmãos, Deus agora te deu uma salvação. Deus te deu uma lei do Espírito da vida. Quando você creu em Jesus, Ele deu a sua vida para você. E na sua vida está uma lei. Sabe o que é essa lei? É como uma lei da gravidade. Aqui, ó. A lei da gravidade. O Newton um dia, conta-se que um dia ele estava sentado debaixo de um pé de maçã. E de repente, uma maçã caiu, pum, na cabeça dele. Ele descobriu a lei da gravidade. Porque uma maçã caiu na cabeça dele. E aí ele descobriu por que todas as coisas caem em direção à terra. Então ele falou, tem alguma atração, alguma força que atrai todas as coisas nessa terra, né, para o centro da terra. Então isso é uma lei da gravidade. Irmãos, é como se fosse a lei do pecado e da morte. Uma vez que você viveu, nasceu aqui nesse mundo, você já nasceu pecador. Sabia disso ou não? Você não precisa nem ter pecado, porque você já nasceu da descendência de Adão. Adão caiu e todos nós caímos em pecado por causa da transgressão de um só homem. E todos pecaram. Não há um justo, Romanos diz, nem sequer um.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, todos nós vivíamos debaixo da lei do pecado e da morte. Você não precisa fazer força, basta que você viva no velho homem. A carteira vai cair para baixo, você vai pecar, você vai viver na morte. Por isso, irmãos, a vida humana é um caos. A nossa sociedade está um caos, não é verdade? Mas Deus, irmãos, por meio de Cristo, morreu por nós e ressuscitou por nós. Quando Ele ressuscitou, irmãos, Ele nos levou para uma outra esfera. Ele nos levou para a ressurreição. E na ressurreição, essa esfera da ressurreição está no Espírito. Esse Espírito é o Espírito da vida. E nesse Espírito da vida, irmão, tem uma outra lei. Que lei é essa? Irmão, é como se fosse as turbinas de um foguete. A lei da gravidade é forte, puxa todo mundo para baixo. Mas nós temos uma força, uma energia, uma potência nas turbinas mais forte do que a lei da gravidade. Nós temos um foguete que tem a lei do Espírito da vida, que nos leva aos... Vence a lei do pecado, ela vai em direção a Deus, em direção ao céu. Irmãos, essa é a lei do Espírito da vida, que me libertou da lei do pecado e da morte. Então, qual é o segredo? Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Isto é, você prefere viver no velho homem ou prefere viver no novo homem? Novo homem. E você sabe que a sua mente é que manda. É como uma chave comutadora, que você pode ligar essa chave ou para o velho homem ou para o novo homem. Sabia disso? Se a sua mente se inclina para carne, você vai ganhar morte. Você está no velho homem. Mas se você colocar sua mente no Espírito, você vai ganhar vida e paz. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para vida e paz. Então a sua mente é quem manda. Por isso, irmãos, que tal a gente começar a colocar a nossa mente mais no Espírito, mais nas coisas do novo homem? Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer esse exercício? Quando você levantar agora de manhã, não faça outra coisa. Não fica preocupado, ansioso pelas contas que tem que pagar aquele dia, pelas preocupações, angústias daquele dia. Primeira coisa que você deve fazer é a respiração da vida. Como é que é a respiração da vida? Me ajuda aí no alimento diário. Alimento diário. Como é que fala o alimento diário? Assim que se levantar, antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando o nome do Senhor Jesus. Ao fazê-lo, jogue fora todas as tristezas, temores, medos, tristezas, pecado, angústia, e receba o Senhor Jesus como vida, como alegria, como paz, e invoque durante o dia todo: ó Senhor Jesus. Dá para fazer esse exercício? Vamos começar a viver cada vez mais tempo no novo homem. O homem
que você alimentar mais, vai ser mais forte na sua vida. Se você alimentar mais o velho homem, com aquelas coisas do velho homem, não vou nem dizer quais são, tá? Você sabe, né? Você vai alimentando, seu velho homem vai ficar mais forte. Mas se você alimentar mais o novo homem, esse novo homem vai ficar mais forte. E você, assim, você, durante o dia, não para de invocar o Senhor. Não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de suprimentos. Mesmo que você não entenda, leia a Bíblia. Leia o alimento diário. Mas leia para valer. Não leia assim só porque leu, não é isso? Eu tenho que ler, li porque li. Irmãos, não adianta nada ler por ler. Precisa ler, absorver o que está escrito. Lê de novo, rabisque, anote aquilo que você ganhou, seu testemunho. Faça isso várias vezes durante o dia, ruminando o alimento diário. Mas hoje à noite quero acrescentar mais uma coisa para os que já estão fazendo isso. Ouçam a mensagem da semana. Que tal? Quem sabe acessar a mensagem da semana? É gratuito. Tão pouca gente sabe acessar. Irmão, no meu tempo, a gente comprava aqueles cassetes. Já viram aqueles cassetes? Não, acho que muitos de vocês não viram, não. É peça de museu para muitos, né? No meu tempo era cassete. Eu comprava cassete. E colocava no meu carro e escutava a mensagem, né, todo o tempo. E em casa escutava aquele gravador, né? Escutava. Irmãos, eu anotava. Hoje, vocês têm, pelo Instituto, vocês têm acesso às mensagens de graça. E mensagem, irmãos, de uma gravação com uma qualidade de altíssima qualidade. E quem preferir, podem ver em vídeo, de alta definição. Irmãos, no meu tempo não tinha nada disso. Vocês são privilegiados, estão no meio de abundância, de fartura, e pisam em favos de mel. Vocês não utilizam isso. Vamos utilizar isso? Vamos ouvir essas mensagens. Mas não ouvir apenas por ouvir. Faça como André. Amigo, como é que o André faz? Você está fazendo, você está aprendendo com ele, né? André tem dificuldade na mão para escrever. Ele não consegue anotar durante a reunião. Mas chega em casa, ele senta na escrivaninha dele, ele liga mensagem, ele faz questão de anotar manualmente a mensagem. Você sabia disso? Ele faz questão de anotar. Porque ele consegue parar, ouvir, ele vai anotando. Você sabe quem anota, aprende 2 vezes? Porque ouve 2 vezes. Eu, quando estudava faculdade, eu fazia questão de anotar tudo. Porque quem anota, aprende 2 vezes. E depois, ouvi de uma vez, ouve de novo. Aí vem a dica do Ami, né, Ami? Ouve de novo, pega o quê? Pega uma outra caneta, outra cor, né? Ou vermelha, ou verde, ou tal. E você começa a anotar as coisas que você perdeu na primeira vez que você ouviu. E se você tiver tempo, ouve pela terceira vez. Aí pega outra caneta. E você vai anotando, você vai perceber que a primeira vez que você ouviu, seja na conferência, seja através da mídia, você captou no máximo 20% a 30%. Irmãos, nós precisamos levar a sério as coisas do Senhor. Alimentar nosso novo homem, para ele ficar forte. Amém? E não perder uma reunião da igreja. Todas as reuniões, você está ali, ávido para receber a palavra. Cada irmão que compartilha, pode ser uma fonte para Deus falar com você. Você estará alimentando o seu novo homem. E por outro lado, você precisa também fazer sair essa vida. Você tem o jornal Árvore da Vida? Quem tem jornal Árvore da Vida? Quem carrega consigo?
Quem sempre carrega com ele? Pouca gente. Hein, Lennon? Pouca gente em Pará que carrega. Vamos mudar essa história? Leva um pacote de 10 pelo menos. Um pacote de 10. Coloca na sua mochila. Coloca na sua bolsa. Coloca no seu carro, como é que chama aquele lugar que você põe na porta ali? Quem anda de carro, né? Lugar fácil de você pegar. Irmão, qualquer oportunidade é oportunidade de você entregar um jornal. Mas não entregue o jornal como se entrega um panfleto. Na rua. Não. Fale algumas palavrinhas. Mesmo que seja 5 minutinhos. Uma palavra que sai de você vai ajudar a pessoa a aumentar a apreciação pelo jornal que recebe. Amém? Dá para a gente fazer isso? Eu não quero que vocês sejam só ouvintes. Vocês precisam ser praticantes da palavra. E no final desse jornal, tem um espaço aqui, ó. Esse espaço é para pôr seu nome, o seu contato. Coloca aqui, ó. Maria Aparecida. Ou telefone, ou e-mail, de alguma forma, um contato. Por quê? Porque alguém para quem você distribuir esse jornal, o Senhor vai tocar, essa sementinha de vida vai crescer, essa pessoa vai ligar para você. E você é o pai da criança ou mãe da criança. Você vai precisar cuidar, ou pelo menos recomendar alguém que cuide. Dá para fazer isso não, irmãos? Assim, irmãos, você vai viver mais tempo no novo homem. Amém? Você já fez comportagem? Quem já fez comportagem aqui? Ah, tem muita gente que fez comportagem. E quem não é comportor e trabalha, tem emprego e faz comportagem. Você sabe que você que trabalha não é comportor, você pode ser um comportor. Comportor parcial, quer dizer, na verdade comportor total, né? Todo o tempo, mesmo você trabalhando, você tem um hall de pessoas que você conhece do seu contato. É porta quente. É melhor do que os comportores vão batendo em portas frias. Você tem portas quentes. Irmãos, que tal a gente levar essa palavra para os outros? Isso vai ajudar você a viver mais tempo no novo homem, tá? Bom, eu vou... por enquanto eu vou parar por aqui. Vou seguir aqui, tá bom? Aqui, ó, vamos lá. Vamos lá para Colossenses 3. Que esfera é a esfera do novo homem? Quem sabe? Ah, agora os irmãos aprenderam. A esfera do Espírito, a esfera da fé, a esfera da ressurreição. Você sabe onde fica a igreja? Em que esfera está a igreja? Está na esfera do Espírito, está na esfera da fé, está na esfera da ressurreição. Você sabe onde está o corpo de Cristo? Está na esfera do Espírito, da fé e da ressurreição. Então, irmãos, o que Deus quer para fazer cumprir a sua vontade? Para concretizar o mistério da sua vontade, de fazer todas as coisas encabeçar em Cristo, Deus só tem uma maneira de fazê-lo, de levar a nós todos, irmãos, na esfera correta. E nessa esfera, irmãos, Deus consegue levar sua vontade adiante. Amém? Então, Colossenses 3 de novo. Vamos lá para Colossenses 3. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Deus, quando ressuscitou a Cristo, com poder, com a suprema grandeza do seu poder,
Deus o ressuscitou e o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais em Cristo. Esses lugares celestiais, segundo Efésios capítulo 1, está acima dos principados e potestades. Nós lemos esse versículo, não? Eu acho que não lemos, né? Ó Senhor Jesus. Efésios 1, desculpe, acabei não lendo. Efésios 1, versículo 19, nós lemos: e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Irmão, Cristo hoje está sentado nos lugares celestiais, à direita de Deus, acima de quê? Todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí, irmãos, é que vem o versículo que nós lemos: e pôs todas as coisas já debaixo dos seus pés. Irmãos, Cristo já tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele só espera a igreja ir para o lugar certo dela. Onde é o lugar certo da igreja, irmãos? É na ressurreição. Onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Quando a igreja for no lugar dela, irmãos, todas as coisas estarão debaixo dos seus pés. Acredita nisso? Então vamos voltar lá para Colossenses 3. Ó Senhor Jesus. Portanto, ô Joel, quer cantar uma vez, Joel? Quer cantar? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, ou nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É a vossa vida manifestar, oh aleluia. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória, oh aleluia. Com Ele em glória, oh aleluia. Espera um pouquinho. Espera aí. Estamos tom diferentes aqui com instrumentos. Vamos cantar de novo, vamos lá, dá um tom certo. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, oh aleluia. Então vós também sereis manifestados com Ele em glória, oh aleluia. Com Ele em glória, oh aleluia. Aleluia.
esta é a esfera que Deus deseja que eu e você vivamos. Nesta esfera, irmãos, nós estamos juntamente com Cristo em Deus. Nessa esfera, nós estamos assentados também à direita de Deus em Cristo. Nessa esfera, irmãos, é a esfera do novo homem. O velho homem, Deus já pôs na cruz. Irmãos, a partir do versículo 5, será tudo passado. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, nessas coisas nós andamos outrora, noutro tempo, quando vivíamos nelas. Agora já é passado. Nós estamos agora, irmãos, no novo homem. Mas ainda podemos viver no resquício do velho homem. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira. Irmão, não deixa a ira dominar a gente. Indignação. Você fica indignado com qualquer coisa. Você não foi convidado para uma coisa, para sentar num lugar que você queria. Você não foi convidado para servir. Irmãos, tudo fica indignado. Alguém passa por você, não cumprimentou, você fica indignado. Irmãos, não viva na indignação. Isso é coisa do velho homem. Não é mesmo, irmãos? Maldade, fazer maldade um para outro. Irmão, nada de fazer maldade. Maledicência, falar mal. Quem fala mal aqui? Não precisa levantar a mão, É. Porque eu sei que todo mundo já falou, né? Já falou mal um do outro. Irmãos, se cessar a maledicência, a igreja será muito mais saudável. Vamos parar de julgar um ao outro. O velho homem gosta de julgar. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1, como diz? Quem sabe? Capítulo 2, Romanos, versículo 1, como diz? Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas. Quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Geralmente a gente julga os outros. Irmão, na verdade, nós praticamos as mesmas coisas. Irmão, vamos parar de julgar? Vamos parar de condenar os outros? Parar de criticar? Parar de falar mal dos outros? Irmãos, essas coisas são todas coisas do velho homem. Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Irmãos, alguns estão acostumados no meio, né? Vivem no meio em que todo mundo fala palavrão. Irmão, não tem nada demais de falar também um palavrão. Irmãos, vamos cuidar com a nossa boca, não é verdade? Não é bom a gente manter a nossa boca limpa, só para falar coisa de Deus. Não mentais uns aos outros. Esse mentir não necessariamente é uma mentira. Pode ser uma meia-verdade, pode ser uma falsidade. Pode ser, né, uma omissão. Então tudo pode ser você não agir verdadeiramente. Irmão, vamos ser verdadeiros um com o outro. Porque no novo homem, irmãos, tudo é verdadeiro. Vivemos na verdade. Que mais? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aleluia! Quem tem esperança de se despir do velho homem? Na prática, irmãos, eu tenho. Porque eu posso exercitar meu espírito, alimentar mais o meu novo homem, né? Aí no versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, o novo homem tem a imagem de quem o criou. O novo homem tem a imagem de Deus. O novo homem, irmãos, tem a pessoa de Cristo. E a personalidade do novo homem é Cristo. Nós vamos pensar a mesma coisa, porque
se todos nós vivemos no novo homem, irmãos, nós vamos ser de um só espírito, de uma só alma. Nós vamos pensar todos a mesma coisa, falar a mesma coisa, é ou não é? O que faltava tanto para a igreja em Filipenses. Mas agora, irmãos, Deus tem esperança de alcançar isso entre nós. É verdade? Então, que se refaz, né? No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Não haverá, irmãos, Deus vai trabalhar tanto em nós, no novo homem. Cristo vai ser tão formado em nós, a sua personalidade, a natureza de Deus, a humanidade de Cristo, irmão, vai ser tão constituído em nós, irmãos. Não haverá, não haverá Lennon, não haverá Zé Filho, não haverá Edilando, não haverá Jonas, não haverá a mim, não haverá André. Cristo será tudo em todos. Não haverá homem e mulher, você sabia disso? Tudo será Cristo. Esse é o novo homem. Eu tenho esperança de que isso aconteça. Por isso, aí como é que o novo homem vive? Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O velho homem tem uma característica. Quando aparece isso, essa característica, você sabe que você está vivendo no velho homem, que é julgar os outros, criticar os outros, condenar os outros. Irmãos, mas no novo homem também tem uma característica, que é ter misericórdia, que é se compadecer. Você sabe o que é compadecer-se? Jesus, em Mateus 9, quando ele veio aqui na terra para pregar o evangelho do reino, ele percorreu cidades e aldeias. Ele se deparou com uma multidão. Quando ele olhou para essa multidão, ele se compadeceu delas. Por quê? Porque viu que essas multidões estavam como ovelhas sem pastor, ovelhas exaustas, ovelhas aflitas. Como é que ele percebeu que essas multidões estavam como ovelhas aflitas, exaustas? Porque ele sabia o que se passa no coração de cada um de nós. Jesus se compadeceu do homem. Jesus se compadeceu de nós. Jesus, ele é o único ser, único homem capaz de se compadecer de você, compreender o que você está passando. Você sabia disso? Amanhã eu vou falar mais isso. Irmãos, Jesus sabe de tudo que você está passando agora, nesse momento. Quem sabe você diga: Pedro, você não me conhece. Você não sabe os problemas que eu estou passando. Você não conhece o meu marido. Você não conhece minha esposa. Você não conhece os meus filhos com quem estão tendo tantos problemas. Você não conhece o irmão com quem eu sirvo. Você não conhece os meus vizinhos. Você não conhece o meu chefe. Não conhece os meus colegas do trabalho. Você não conhece isso. Sim, eu posso não conhecer, irmãos, mas tem um que conhece tudo. Ele pode se compadecer de você. E Ele quer colocar essa natureza em nós também, no novo homem. Ele quer que nós aprendamos, irmãos, a nos compadecermos uns dos outros. Amém? Às vezes você não sabe porque esse irmão está sempre carrancudo. Toda vez que você vai falar com ele, está de cara fechada. Você diz: esse irmão tem algum problema comigo. Irmão, se você um dia compreendesse o que ele está passando, você iria se aproximar dele e entender por que ele está assim, você poderia ajudá-lo. Os irmãos entendem? Vou contar uma historinha que o Ami me mandou, né? Ami mandou uma mensagem. Uma história. Um pai estava com um filho, precisando fazer uma cirurgia num hospital, uma situação desesperadora. E o hospital mandou chamar o cirurgião. E o cirurgião não estava lá. O cirurgião veio rápido, né, atender. E o pai do menino, desesperado, começou a resmungar que vocês médicos nunca estão na hora que precisa. Vocês são muito frios, para vocês dar mais um caso para mim, é meu filho, se fosse seu filho, né, reclamando. O médico
pediu calma e foi lá salvar o filho dele. O médico fez a cirurgia, salvou o filho e na saída apenas disse para o pai, né, que seu filho está bem, foi salvo e tal. E converse com o enfermeiro que eu preciso terminar o que eu estava fazendo. Aí a enfermeira saiu e esse pai do menino continuou resmungando. Os médicos são assim, egoístas, só pensam nele, não é o filho dele, tal. Aí essa enfermeira falou: você sabe onde ele estava quando o hospital mandou chamá-lo? Ele estava no enterro do filho dele, porque sofreu um acidente e morreu. E no meio do enterro nós mandamos chamar, ele veio, salvou seu filho, ele vai terminar o enterro lá. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós julgamos facilmente as pessoas e nós não sabemos o que as pessoas estão passando. Não é verdade? Irmãos, daqui para frente, vamos parar de julgar tão facilmente, tão levianamente as pessoas. Vamos passar a exercer misericórdia, passar a exercer compaixão, empatia, entender o que cada um está passando. Assim, irmãos, nós vamos todos pensar a mesma coisa. Aí, terminando, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Irmãos, no velho homem, quanto mais tempo passa na igreja, mais eu sou importante na igreja, menos manso eu sou, menos humilde eu sou, não é verdade? Mas no novo homem é o contrário. No novo homem, irmãos, quanto mais eu sou revestido na natureza da humanidade de Deus, de Cristo, mais manso eu sou e mais humilde eu sou. E no velho homem, irmãos, eu não tenho paciência nenhuma. Eu sou de pavio curto, pouca paciência. Mas, irmão, no novo homem, eu tenho a longanimidade de Cristo, que é tão necessária para ajudar uns aos outros, não é verdade? Irmãos, graças ao Senhor, suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos aqui vamos carregar um ao outro. Você está carregando o irmão ou não? Na guerra do Vietnã, um repórter viu um menino fugindo das bombas, de 10, 11 anos de idade, carregando seu irmão de 4 anos, fugindo. Aí o repórter perguntou: menino, seu irmão não é muito pesado para você carregar, não? O menino falou: não, ele não é um peso, ele é meu irmão. Você deveria falar para o seu irmão que você está carregando, dizer: você não é um peso, você é meu irmão. Devemos suportar uns aos outros em amor. Muitas vezes nós nos queixamos dos irmãos que nos dão problema, não é? Para de se queixar dos irmãos. Diga para o irmão sempre: você é meu irmão. Você não é um peso para mim. Perdoai-vos mutuamente se alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Quem aqui guarda rancor? Eu fui com André e Ami para o Chile. E alguém me contou lá que os chilenos guardam muito rancor. Foram os próprios chilenos que falaram para mim. Aí eu perguntei na plateia: é verdade que o chileno guarda muito rancor? Sim, é. Quem aqui guarda rancor? Quem aqui tem amargura de anos no coração? Quem aqui não consegue perdoar? Quem aqui, essa amargura se tornou em raiz de amargura, já está contaminando a outros? Que tal hoje à noite mesmo? Vamos nos libertar disso? A melhor forma de se libertar é perdão. Perdoai-vos,
porque Deus em Cristo vos perdoou. No velho homem, irmãos, nós não temos a capacidade de perdoar, mas no novo homem, nós temos a capacidade de perdoar. E às vezes, irmãos, se é o caso, peça perdão. Às vezes não sai aqui da boca o pedido de perdão, não é mesmo? O nosso orgulho não deixa, o nosso autoestima não deixa a gente pedir perdão. Irmãos, quando você pede perdão, você se liberta. Amém? Essa noite, irmãos, vamos libertar os cativos. E o Senhor vai sarar a nossa terra. E que mais? Seja, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Irmãos, nós todos podemos viver no novo homem, em ressurreição. Essa noite eu quero dar graça a Deus pela ressurreição de Cristo. Eu quero que vocês todos vejam a importância da ressurreição de Cristo. Não é apenas um milagre que Deus realizou em Cristo, mas irmãos, é um milagre que Deus realizou em nós. Pela ressurreição de Cristo, nós somos gerados um novo homem. Nós somos gerados como a igreja, nós somos gerados como um corpo de Cristo. Nós somos gerados como a família de Deus, como a habitação de Deus no Espírito. Tudo isso acontece nos lugares celestiais. E nesse lugar, irmãos, já estamos acima de todas as coisas. É só nós permanecermos nesse estado, irmãos. Continuamente nós vamos crescer, amadurecer. Logo, logo Cristo voltará. Nós vamos ganhar muitas pessoas por causa dessa realidade do novo homem. A pregação do Evangelho entre nós será próspera. Você acredita nisso? A vida da igreja, irmãos, será uma vida mais feliz desse mundo. Nós não somos mais infelizes, não. Se não houvesse ressurreição, seríamos. Mas agora, a ressurreição, nós somos os mais felizes de todos os que vivem aqui na terra. Jesus é o Senhor.